conforme alguns textos que nós estudamos, também é definido essa fase do desenvolvimento humano como um caminho do meio. Daí eu estava lendo um pouco a respeito do que seria esse caminho do meio. Ele não só é essa transformação que o indivíduo passa da infância para a idade adulta, como também é um caminho que ele está escolhendo. A procura do eu dele é uma caminhada, é uma trajetória, então também pode ser dito de caminho, pode ser chamado caminho do meio. Porque nessa fase temos as escolhas profissionais. Exatamente. Os parceiros, as parceiras, muitas vezes. A transferência de afeto da família para os amigos, a troca de grupos de amigos da infância, da adolescência, da pré-adolescência para a adolescência. É uma fase de mudanças com profundas transformações biológicas, físicas, psíquicas e emocionais. E eu acho que aí vale realmente ressaltar que quando as pessoas dizem é uma fase de transformação e que essa transformação ela é física e psicológica, eu acho que com essa disciplina que nós estudamos tem que ser diferenciado esse físico com a questão biológica. Esse termo surgiu no século XVIII em algumas sociedades como uma forma de explicar esse processo de transformação entre a infância e a fase adulta. Estudos recentes, no início do século XXI, flexibilizaram o tempo de duração da mesma. O que antes terminava em torno dos 19 anos, agora estende-se até 30, dependendo do caso. Fatores como desenvolvimento afetivo e histórico familiar são levados em conta para definir esta passagem da infância para a vida adulta. E eu acho que aí abre essa questão para nós trabalharmos e pensarmos desse novo estudo onde diz que aumentou o tempo da adolescência. Dependendo da base familiar que tu tem, do teu histórico, tu vai ter um amadurecimento mais rápido ou mais devagar. E aqui não só do histórico familiar, mas até mesmo das questões ambientais, tudo mais que está sendo considerado hoje. Realmente. Fatores, podemos dizer que é o caminho do meio, daí entra a questão novamente, que todos os indivíduos passam, passaram ou passarão. Neste momento, os interesses mudam. Ocorre um afastamento da família e uma maior aproximação do grupo de amigos e outros grupos. Daí entra aquela questão de algumas transgressões que o adolescente tem, não só como uma forma de ele se registrar, de ele marcar a presença dele em sociedade, mas também de mostrar para os pais e para os familiares que ele está crescendo, que ele está à procura do lugar dele no mundo. Ocorre um afastamento da família, uma maior aproximação de amigos e outros grupos. Daí também ocorre aquela questão de querer colocar tatuagem, de querer colocar piercing. O jovem precisa deste distanciamento como forma de fortalecer o seu eu. Convém lembrar que às vezes são rupturas radicais, para que depois se possa se realinhar novamente com seus pais e familiares. A gente sabe casos assim que o rompimento desse adolescente chega a ser tão grande que muitas vezes ele sai de casa ou ele rompe totalmente com o pai ou com a mãe ou com algum membro da família, mas com o passar do tempo ele se aproxima novamente, né? Daí entra aquela questão que a gente já discutiu ao longo do semestre, a base familiar, né, esse outro membro da família vai compreender esse jovem, vai aceitar a ruptura dele e depois uma possível reaproximação. Acho que são questões assim que a gente deve pensar como futuros professores, que a gente vai ter que administrar toda essa questão em sala de aula, né? No processo de desenvolvimento físico podem ocorrer disfunções, exemplo a anorexia, como uma forma do indivíduo negar a mudança do seu corpo. Isso eu achei bem interessante, nunca tinha pensado na questão da anorexia
como uma questão de negação do crescimento, né? Eu acho que isso aí vale a gente pensar um pouco. E também os autores dizem que isso expressa uma dificuldade de relacionamentos afetivos, principalmente com a mãe. Interessante, né? Porque assim, o alimento, o leite da mãe, é um alimento para o corpo e para a vida psíquica. Né? E também se fala muitas vezes na questão da nutrição, da dietética, como alimentos que nos trazem boas memórias, aquela relação afetiva entre o indivíduo e o alimento. Alterações hormonais favorecem as oscilações de humor. E daí eu acho que entra aquela questão das mudanças físicas e biológicas. É importante que os pais ou adulto responsável pelo jovem fiquem atentos, pois como as crianças necessitam de cuidados e necessidades supridas, o jovem também. Essa foi uma frase assim, que eu busquei dentro de coisas que eu acredito, porque eu acho que, embora o desenvolvimento físico aconteça no indivíduo, essa questão do desenvolvimento emocional que ocorre com o pré-adolescente e com o adolescente, eu acho que se faz necessário que realmente os pais estejam atentos, né? Pai, esse que também podem ser avós, que também podem ser uma babá, enfim, alguém, né? Responsável, né? Um adulto importante na vida da criança. E os professores, como adultos importantes na vida, né? Tem que também estar atentos para isso. Porque como a gente viu aqui, é uma mudança muito drástica. Em 3 anos, olha, uma das coisas que mais chama a atenção é que em 3 anos a criatura pode aumentar 30 quilos. Pensem bem, a transformação que isso representa. De um gurizinho, a gente olha no final do ano, quando volta em março, é outro. E os colegas mesmo, né? Eu me lembro do meu sobrinho, que ele era gordinho, ele é advogado, mas ele gostaria de ser gourmet. E ele um dia vai fazer. Ele já fez até a cidadania italiana para poder, né, fazer esse curso que ele quer fazer. E ele era gordinho, meu cunhado reclamava que ele estava sempre comendo, que comia bobagem, que não sei mais o quê. E era aquele rosto assim. Aí vieram as férias de janeiro e fevereiro. E uma menina disse assim pra ele: mas como tu é bonito, pena que tu tá um pouquinho gordo. Ponto. Foi a frase certa na hora certa. Ele foi pra casa e pediu pro meu cunhado. E o meu cunhado feliz, né? Ah, sim. Fez uma dieta. Quando ele voltou em março, ele voltou mais feliz. As mulheres: é o Vini! Sou eu mesmo! E ele contava assim, todo passeio, né? O quanto isso foi importante. Né? E quando essa transformação, né? Porque a minha cunhada falava, a minha irmã dizia: mas não acha que seja bom? E era aquela coisa, sabe? Cada vez ele dizia pra mim assim: tia, eu vou pra ir no fim de semana, 2 Mac? Tá, 2 Mac, né? Vou fazer eu. Que bom, para ele serviu como um incentivo, né? Mas dependendo da pessoa, isso serve para apreciar mais ainda, né? Claro, também tem esse fator. Poderia se deprimir e engordar mais ainda. Essa questão. Mas eu acho que essa guria mexia muito com ele, porque em seguidinha se atirou e ficou alto. Ele era alto mesmo, a gente não via tanto quando ele era alto, porque ele estava bem fora do peso. E aí foi pra ele assim e a gente vê assim, ó, que em 3 meses a criatura se transforma. Né? É muita transformação, uma transformação muito intensa, uma das maiores que a gente vive. E dentro dessa transformação e dessa necessidade ainda de supervisão do adolescente, saiu uma reportagem no dia 20 de outubro num grande jornal de circulação aqui em Porto Alegre. Adolescentes, eles querem experimentar. E mostra o estudo de uma professora aqui da PUC,
tá? A professora Mônica Macedo, psicanalista, e da professora Débora Dal Bosco, da URGS, que eu acho que são referências que a gente tem que citar, comparando o que mudou na adolescência de 2006 para 2013 em números. Então, por exemplo, 61% em 2006 diziam que sempre usavam camisinha. Em 2013, 54%. E depois tem vários tópicos aqui comparando o que aconteceu nesse período. E eu achei importante assim, ressaltar isso para vocês, porque ainda de manhã, hoje eu ouvi, a ONU lançou um alerta sobre a cidade de Porto Alegre como a capital brasileira com maior número de infectados pelo vírus da AIDS. Então, quer dizer, essas transformações são desesperadoras. Em 2006, 46% dos adolescentes tinham dificuldade de concentração. Em 2013, 49%. 62% dos garotos e 44% das garotas em 2006 se diziam satisfeitos com o seu corpo. E agora em 2013, 63% dos garotos e 40% das garotas se disseram satisfeitos com o seu corpo. Ou seja, de 2006 para 2013, os garotos, a princípio, fortaleceram a autoimagem deles em 1%, enquanto que das meninas diminuiu essa autoimagem em 4%. Daí eu pergunto para vocês, por que aconteceu isso? Eu não tenho essa resposta, mas eu acho que como futuros professores a gente tem que pensar o que está acontecendo, né? Para ter acontecido isso. Não sei se vocês viram, mas a partir de hoje, oficialmente, o governo federal vai vacinar as meninas na faixa etária de 11 a 13 anos contra o vírus do HPV. É uma iniciativa do governo federal que eu assisti. Apenas quem é sexualmente inativo. Para quem não teve ainda relações. Que pressupõe-se que com 11 não era para ter tido ainda, né? Embora a gente saiba de abusos e violações que ocorrem, né? E aí sempre abusos, né? Assim. Mas de alguma forma, né? Com 11 anos alguém tem relação com alguém. E assim, ó, vai ser feita essa vacinação e a ideia é que diminuam, né, com isso, que elas fiquem fortalecidas e não contraiam o vírus, porque são 700 tipos de vírus, tem 700. Vai custar R$350 nesse momento, mas ela já foi 600. Na realidade, professora, eu posso te dizer que eu verifiquei há 7 anos para dar para o meu filho. Eram 3 doses e sairia quase R$900. Daí não coube no orçamento familiar. Não seria mais barato o governo investir em educação e prevenção que investir nisso aí? Sem dúvida deveria, né? Eu acho que até mesmo para essas meninas que podem não ser vacinadas, precisam de um atendimento. Alguém precisa saber, eu vou tomar gotinha para evitar a paralisia, eu vou tomar a vacina do HPV para quê? E tu sabe, colega, que isso que tu acabaste de falar cai num outro texto que nós lemos que fala do flerte do adolescente com as drogas como uma coisa perigosa. E daí, por exemplo, eles comentam nesse texto que os pais que supervisionam o filho a partir dos 15 anos até os 18 a fazer uso de álcool em casa, com a supervisão deles, diz que é extremamente danoso, diz que o contra é bem maior do que o pró, que realmente a bebida alcoólica deve ser proibida até 18 anos, embora por legislação, porque na realidade, por conexões cerebrais, o indivíduo não deveria utilizar álcool antes dos 21, né? Porque daí, a partir dessa idade, algumas conexões já estão fechadas. Se a gente for parar para ver, o uso do álcool e do cigarro, do tabaco, já vem de casa mesmo. Porque o pai pensa assim, fulano, vai lá na feira lá e compra cigarro.
ligar pra mim, vai lá e compra tal bebida. E tu sabe que nessa pesquisa que saiu no jornal em outubro fala que o número de fumantes de cigarro diminuiu, mas o número de fumantes de maconha entre os adolescentes aumentou. Então realmente é chocante. Eu fiz também uma outra marcação do adolescente aparecer para o outro, que foi o terceiro texto complementar que a professora nos passou, que fala o seguinte: a imagem que temos de nós é a memória em síntese de nossos acontecimentos, mas memória partilhada com outros. No entanto, ele não é abstrato. O eu que age e fala é corpo. O eu não atua através de um corpo, ele é corpo. O nosso eu mais profundo é o nosso corpo. Lembra Merleau-Ponty. Ele é filósofo, francês, né? Tá. Eu adoro ele. O corpo é nosso modo de aparecer no mundo. Somos aparência entre aparências. O cotidiano do adolescente é ser um corpo em meio a outros corpos, num incessante jogo de ver e ser visto. Antes de ver, ele é visto, e o que os outros veem é a porta de acesso para o outro olhar. Eu acho que esse artigo nos faz pensar também o que nós vimos na penúltima aula, naquele filme As Melhores Coisas da Vida, que mostra todo aquele conflito, né, que dois adolescentes estão passando com a separação dos pais, com descobertas de primeiro amor, de sexo, de bullying na escola, experimentando droga, isso, de aceitação do grupo. É isso, então, Belinda. É isso. Então, só queria fechar essa apresentação com uma frase que eu anotei no filme. No final do filme, um dos atores fala o seguinte: é possível ser feliz quando a gente cresce, só é mais complicado. Ai, que lindo. Então eu acho que para nós, porque ele começa assim, meu pai sempre disse, né, que quando a gente cresce, a gente só é feliz quando é pequeno. E aí ele descobre no final. E eu acho Vocês que se deram conta? E quando ele começa o filme, ele começa dizendo que o pai sempre dizia que só dá para ser feliz quando é pequeno. E eu acho que é papel assim de adulto, de educador, de professor, a gente passar esse otimismo, essa questão que tu pode ser de feliz, ter a vida de forma independente, afirmativa. independente da tua realidade social, mas que tu pode ir atrás da felicidade e ser um adulto feliz. Então é isso, professora. Então tá, muito bom. Obrigada.